Concedo a palavra pela liderança do governo, deputado Arthur Oliveira Maia. Vossa Excelência tem 10 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu assumo a tribuna nessa noite de hoje para tratar de um tema que tem sido bastante divulgado nas redes sociais e que a mim pessoalmente traz um certo constrangimento. Me refiro aos ataques sofridos em voos comerciais pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sem precisar mencionar os nomes, todos nós temos conhecimento desses lamentáveis episódios que aconteceram no nosso país nos últimos dias. Não venho aqui na tribuna, entretanto, na noite de hoje, fazer nenhuma afirmação, trazer nenhuma solução, mas gostaria de trazer, sim, os meus companheiros deputados e os próprios ministros do Supremo Tribunal, chamá-los a uma reflexão sobre o comportamento do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. O Supremo Tribunal resolveu, já há algum tempo, fazer a divulgação das suas sessões ao vivo, sem cortes, sem interrupção, por uma rede nacional de televisão, pela TV do Supremo Tribunal Federal. Essa atitude foi inovadora no mundo. O Brasil foi o primeiro país do planeta a tomar essa iniciativa. É verdade que depois do Brasil, ao que me conste, o México e depois a Grã-Bretanha também seguiram esse mesmo exemplo. Entretanto, cabe a nós, nesse momento, refletir sobre essa realidade em que se encontra o Supremo Tribunal Federal. Porque, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, no momento em que nós temos uma transmissão ao vivo de uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, onde estão sendo tratados os mais sofisticados institutos do direito, obviamente que o leigo que está assistindo àquele debate, ele é tomado por um sentimento, no mínimo, antagônico. Porque se de um lado ele pouco entende daquele palavreado jurídico que ele está escutando, por outro lado, ele não tem nenhum compromisso com o que nós, que somos profissionais do direito, chamamos de Estado democrático de direito, de devido processo legal, de ampla defesa, enfim, de todos os institutos que permeiam a carreira jurídica. De sorte, senhor presidente, que é o debate do Supremo Tribunal Federal uma circunstância que traz, sem dúvida, uma profunda dicotomia na sociedade. O julgamento que a população faz da decisão do Supremo Tribunal Federal não tem nenhum compromisso, não tem porquê estar alicerçada no direito positivo brasileiro. Ele julga de acordo com o seu conceito, com a sua ideia de justiça. E o direito é uma ciência, e certamente que muitas vezes aquela decisão que é tomada ou que deveria ser tomada, ela não é exatamente aquela que a maioria da população deseja, porque o direito não é assim. O direito tem uma série de requisitos para ser aplicado, que não é pura e simplesmente a emoção e o achismo. A história nos traz um momento célebre de um julgamento pela turba. É justamente o julgamento de Jesus Cristo. Jesus, segundo Mateus, é acusado de 2 crimes: de blasfêmia, esse é um crime religioso, e de tentar fazer uma revolução, de um crime de incitação contra a ordem vigente. E certamente que se ali existisse um devido processo legal,
Jesus seria absolvido. Mas acontece que os sacerdotes queriam condená-lo e conclamaram a turba a condená-lo. Naquele tempo, e era em época de Páscoa, o governador tinha direito de libertar um prisioneiro. E Pôncio Pilatos, então, na condição de governador que tinha esse condão de libertar um ou outro prisioneiro, oferece à turba o criminoso Barrabás ou Jesus. E o Pôncio Pilatos torcendo para que escolhesse o Barrabás. Mas naquele momento, a inflamação feita pelas acusações dos sacerdotes contra Jesus levou a turba a condenar Jesus Cristo. Ora, senhor presidente, certamente a turba não é um bom juiz, certamente a turba não é um bom magistrado, e infelizmente a nossa condição humana, e aí não falo de nenhum ministro do Supremo especificamente, nenhum, mas a nossa condição humana invariavelmente nos conduz diante de uma plateia de 120 milhões de pessoas a nos preocuparmos com aquilo que pensarão de nós, com o juízo de valor que a maioria da população terá sobre aquele ato que nós vamos realizar naquele momento. E por óbvio que o julgamento televisionado, com as paixões que são trazidas naquele momento, fazem com que muitos magistrados que não deviam em nenhum momento sequer abrir os olhos, como é o símbolo da estátua que está exatamente na frente da sede do Supremo Tribunal Federal. Os magistrados olham para um lado e para o outro, olham para a sociedade, se conectam com aquele sentimento e acabam tomando decisões que são, no mínimo, questionáveis. Vou dizer aqui, por exemplo, eu sou advogado, sou mestre em Direito Constitucional da Ordem Econômica, e digo a vocês, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista do conceito, eu sou totalmente a favor da prisão em segunda instância. Eu acho que uma pessoa que cometeu um crime, já foi condenado em primeira instância, já foi condenado em segunda instância, ele pode ir para a cadeia. Mas acontece que no Brasil, para fazermos a prisão em segunda instância, só tem um jeito: convocarmos uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Porque a nossa Constituição, que é o poder que marcou, que demarcou, que estabeleceu todo o funcionamento dessa nação, estabelece algumas cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas da Constituição? Cláusulas de pedra, que nenhum dos nós, deputados ou senadores eleitos pelo povo brasileiro, temos sequer a condição de fazer uma emenda para mudar essa cláusula. Entre elas está que o Brasil é um país indivisível e que nenhum deputado pode fazer emendas para dividir o país. Essa é uma cláusula pétrea da Constituição. Outra cláusula pétrea é aquela que diz que ninguém pode fazer uma emenda propondo abolir o voto secreto e universal. Qualquer emenda que for feita dessa natureza, o presidente da casa mandará arquivar tão logo ela seja apresentada. E outra cláusula pétrea são aquelas que constam no artigo 5º da Constituição, que são os direitos e garantias individuais. Ora, senhor presidente, lá está que ninguém pode ser condenado antes do processo tramitar em julgado. Pode estar certo, pode estar errado, mas foi o que está na Constituição como cláusula pétrea. E obviamente que os juízes do Supremo não poderiam mudar, mas mudaram, porque esse era o sentimento da população. Então, senhor presidente, diante do que está acontecendo, que já acontece com nós parlamentares há muito tempo, nós até já nos acostumamos com essas ações da sociedade contra membros do parlamento, mas é preciso que seja preservado o poder judiciário, diferentemente de nós, deputados, que podemos entrar no confronto do debate público. Não cabe ao juiz participar desse tipo de discussão. E é por isso que eu trago aqui essa reflexão do papel que o Supremo está tendo e o comportamento de um exagero espetaculoso nas suas sessões,
muitas vezes com confronto de ministros, muitas vezes com debates acirrados que ultrapassam o limite do bom senso e que por isso mesmo está trazendo para o Brasil um sentimento que... Presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Presidente.